CNT-MDA, feita desde fevereiro de 2025. Nós temos aí Lula versus Jair ou Flávio Bolsonaro. Estavam aí empatados 43-42, 44-41, inclusive com Jair na frente. Mas Jair Bolsonaro foi preso, colocou o filho no lugar e Lula partiu para cima, né? Começou com 46-38 em setembro de 2025, 49-37 em novembro de 25, em abril de 26, 45-40 e agora 49-37. 49-37 da vitória de Lula em votos válidos no segundo turno, com 57,3%. Flávio, em votos válidos, chega a 42,7%. A diferença entre os dois é de 14,6 pontos percentuais. Para você ter uma ideia, Lula venceu Jair Bolsonaro em 2022 por uma diferença de apenas 1,8 pontos percentuais. Uma diferença muito pequena. Se a eleição fosse domingo agora, Lula venceria Flávio com uma diferença de 14 pontos percentuais. É quase 10 vezes mais do que Lula abriu de diferença contra o pai de Flávio, Jair Bolsonaro. O fato é que uma série de informações, de notícias, de acontecimentos negativos para a candidatura do Partido Liberal colocaram o candidato Flávio Bolsonaro em queda meteórica nessa pré-campanha. Ele, Flávio Bolsonaro, que foi escolhido para ser o representante de Jair, por Jair mesmo, sem consultar o PL, sem consultar os partidos de direita que poderiam ser aliados, e isso causou um primeiro trauma. Depois, o Flávio Bolsonaro se mostrou muito viável, cresceu na campanha e apareceu nas pesquisas como um possível vencedor. E o escândalo envolvendo o nome dele com o Banco Master, com Daniel Vorcaro, com o esquema de corrupção, com um filme que contaria a história de Jair Bolsonaro, mas que possivelmente foi utilizado apenas como uma fachada para esconder um caixa 2 de campanha, pré-campanha, né, eleitoral de Flávio Bolsonaro, não só contra Lula, mas contra todo o povo brasileiro, porque o dinheiro do Banco Master, de Daniel Vorcaro, estão aí as provas evidenciando que o dinheiro foi colocado num fundo financeiro, um fundo nos Estados Unidos, em um banco, e está financiando a vida de Eduardo Bolsonaro, que dos Estados Unidos, onde ele foi morar, faz campanha para que o governo norte-americano, de extrema-direita, puna o Brasil pelos problemas da família Bolsonaro, aumentando tarifas, dificultando as relações diplomáticas e, inclusive, ameaçando a soberania nacional com pedidos de modificações de julgamentos e até com a hipótese de invadir o território brasileiro em busca de traficantes de organizações criminosas que passaram a ser consideradas organizações terroristas a pedido da família Bolsonaro. A pedido da família Bolsonaro foram criadas tarifas. A pedido da família Bolsonaro foi aplicada a lei Magnitsky contra a justiça brasileira. E tudo isso, que poderia impactar positivamente na campanha da família Bolsonaro, acabou por acontecer aquele efeito bumerangue. Efeito bumerangue é um termo que eu inventei para explicar que, às vezes, tentando atingir o adversário de qualquer jeito, de qualquer forma, de maneira extremamente agressiva, um político, um candidato, acaba recebendo de volta toda a agressividade que dirigiu ao adversário.
Parece que esse é o caso de Flávio. Lula venceria hoje com 57,3% dos votos válidos. Esse é o cenário mostrado pela pesquisa CNT-MDA em sua versão de junho. Nós temos aqui também a hipótese de voto estimulado em outros candidatos, que seriam viáveis em segundo turno se Flávio Bolsonaro desistir da candidatura. E isso pode efetivamente acontecer. Flávio pode desistir ou ser desistido, impedido de se registrar. Se se registrar, pode não ter o registro deferido. Tudo isso pode acontecer. Mas, a preço de hoje, a verdade é que o que se espera é que até outubro Flávio consiga manter a candidatura e vá até o fim. Nessa hipótese de Flávio manter a candidatura, registrar a candidatura e ir até o fim da campanha, nenhum dos demais candidatos tem nenhuma chance, zero chance. A chance da terceira via reside na desistência de Flávio Bolsonaro. E aí, a estimulada no segundo turno feita contra Romeu Zema mostra que Zema perderia 48-31. Contra Caiado, dá 48-32. Caiado é o candidato mais competitivo da direita. Contra Renan Santos, 49-28. Contra Augusto Cury, 49-28. Contra Joaquim Barbosa, 47-28. E aqui nós temos uma análise, uma leitura técnica da hipótese, das demais candidaturas, no caso de Flávio Bolsonaro não participar da eleição. Em votos válidos, Lula venceria Caiado por 60-40. Venceria Romeu Zema por 60-39. Joaquim Barbosa com 62% dos votos válidos a 37. Contra Augusto Cury seria 63-36. Contra Renan Santos, 63-36. E contra Michel Temer, 66-33. Ou seja, sem Flávio, Lula vence todos os cenários com folga e Ronaldo Caiado é o adversário mais competitivo entre os demais. A terceira via permanece fragmentada e sem um nome consolidado. A pesquisa CNT-MDA também calculou, através da opinião dos eleitores entrevistados, o potencial de voto do candidato. E o que é o potencial de voto? Potencial de voto é a soma daqueles eleitores que dizem que votariam em Lula com certeza, com os eleitores que dizem que poderiam votar em Lula, mas também poderiam votar em outro. Então, o potencial de voto de Lula é de 52,9%. 38,7% dizem que votaria nele com certeza e 14,2% dizem que poderiam votar. 45,7% não votariam de jeito nenhum. É a rejeição estimulada de Lula. Você vê aí o potencial de voto de Flávio Bolsonaro. Flávio tem um potencial de voto menor, 39,6%. 24,3% dizem que votariam nele com certeza. 15,3% que poderiam votar. Já 56,5% dos eleitores dizem que não votariam nele de jeito nenhum. E aqui o potencial de voto, considerando apenas quem afirma conhecer o candidato. Então, Lula tem um potencial de voto de 53,1%, de eleitores que dizem que conheciam ele poderiam votar nele. 45,8% diz que não votaria de jeito nenhum. Aí, em segundo lugar, aparece Joaquim Barbosa com potencial de voto maior do que o de Flávio, 42,9%. Augusto Cury também, 42,5%. Ronaldo Caiado tem um potencial de voto maior do que o de Flávio Bolsonaro, 42,5%.
Flávio tem 40 contra 58,2% de que não votaria nele de jeito nenhum. Romeu Zema tem um potencial de 39%, Renan 34% e Michel Temer 26,5%. Essa é a pesquisa CNT de opinião que aferiu a intenção de voto do eleitor nas eleições presidenciais. Existem mais dados sobre essa pesquisa que eu vou trazer, mas em síntese, a pesquisa mostra um panorama muito favorável ao Lula. No primeiro turno, Lula tem 41,8% dos votos contra 28,2% de Flávio. Em votos válidos, Lula teria 49,3%. Na margem de erro, venceria a eleição em primeiro turno. No segundo turno, Lula tem 49,3%, Flávio 36,8%. Em votos válidos, Lula já tem 57,3% contra 42,7% de Flávio. E se as eleições fossem hoje, venceria o candidato do Partido Liberal com uma diferença de 14,6 pontos percentuais. A avaliação do governo Lula melhorou. 35,3% consideram o governo positivamente, 29,2% de forma regular e 34,3% de forma negativa. O governo, pela primeira vez, está sendo avaliado mais positivamente do que negativamente. Na aprovação pessoal de Lula, os números também mostram melhora na avaliação do presidente candidato à reeleição. A maioria, 48,8%, aprova o governo, contra 46,2% que desaprova. O potencial de voto de Lula, que é o que vale na pré-campanha, o potencial de voto de um candidato, de um pré-candidato, é tudo, né? Porque o potencial, o candidato vai atrás. É até onde ele pode ir, é o teto dele de votos. E Lula tem um teto mais alto, 52,9%, contra o teto de Flávio, que é 39,6%. Você tem aí uma pesquisa de opinião pública de excelente qualidade, feita com os melhores padrões estatísticos, registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o número BR 04256/2026, com a coleta presencial realizada entre os dias 10 e 14 de junho. A pesquisa foi divulgada nesta terça-feira e eu trago aqui a análise para vocês hoje em detalhes. O que você achou dessa pesquisa, hein? Será que o Lula vai vencer a eleição já no primeiro turno, como mostra a pesquisa aí dentro da margem de erro, esta possibilidade? Ou há ainda uma possibilidade de recuperação do candidato Flávio Bolsonaro, do Partido Liberal? Essa é uma questão ainda em aberto, porque nós estamos há alguns meses da eleição. Primeiro turno dia 4 de outubro, segundo turno dia 25 de outubro. Nas eleições gerais do Brasil não se vota só para presidente, né? O primeiro voto é deputado estadual, o segundo deputado federal, depois se vota para senador, para governador e para presidente da República. Primeiro para governador, senador, depois presidente da República. Então são 2 votos para senador, um voto para governador, um para presidente. As chapas estão se formando, ainda há dúvida sobre quem será a vice ou vice de Flávio Bolsonaro. É possível que essa escolha tenha um impacto direto na intenção de voto do candidato. Lula já anunciou que vai de Geraldo Alckmin de novo, candidato à reeleição pelo Partido dos Trabalhadores, e o presidente está em pré-campanha, né? Trabalhando, dando expedientes e fazendo política. O governo está usando a propaganda eleitoral de uma forma muito efetiva, justamente entre os grupos que considera mais favoráveis à reeleição do presidente. E o Flávio Bolsonaro está fazendo de tudo também
para tentar reverter essa tendência das pessoas. Você gostou desse corte? Deixe seu like, ative as notificações e se inscreva no canal para estar sempre atualizado.